Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa aula. Então, vamos continuar agora com outras medidas de tendência central. Vamos ver agora médias aritméticas e médias ponderadas. Média, pessoal, é um valor que substitui um conjunto de valores. Por exemplo, ao invés de falarmos em vários números de uma vez só, nós vamos falar em apenas um número, uma média de todos eles. A média aritmética simples, ela é uma média que ela é utilizada no dia a dia, certo? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar os valores, né? Um valor, outro valor. Vamos colocar os valores. Somamos todos os valores. Depois nós contamos quantos números nós colocamos aqui e dividimos por essa quantidade de números. Por exemplo, vamos supor que nós temos 3 pessoas com idade de 20 anos, 22 e 23 anos. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 20 anos mais 22 mais 23. Como teríamos 3 números aqui em cima, então nós vamos dividir por 3, porque em cima são 3 números. Então, essa é a formulazinha geral de uma média aritmética simples, ok? Por exemplo, qual é a média de 6 e 8? Então, eu vou somar 6 mais 8, 14, certo? Então, quantos números eu tenho aqui? Eu tenho 2. Eu tenho 6 e eu tenho 8. Então, nós vamos dividir por 2, que é a quantidade de números. 14 dividido por 2, 7, certo? Vamos aqui para outro exemplo. O valor do dólar numa determinada semana. Então, aqui nós temos a segunda era 2,50, a terça era R$2, a quarta era 2,10, enfim. Então, o valor do dólar, certo? O que essa questão quer saber da gente? Qual o valor médio do preço do dólar nessa semana? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar todos esses valores. O de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? E eu vou dividir por 4. Primeiro eu somo todos eles, depois eu divido. Quantos dias foram usados aqui? 5 dias. Então, eu vou somar e depois dividir por 5, ok? Como vocês observaram aqui, ó, colocamos todos os valores e dividimos por 5, certo? A média deu 2,14. Então, a média do dólar nessa semana foi R$ 2,14. Entendido até aqui? Vamos passar para o próximo exemplo. Vamos lá. João está com as seguintes médias em matemática. Ele está com 4, 7 e 8. Quanto ele precisa tirar no próximo bimestre, né? No quarto bimestre, no caso, para que a média final dele seja 7. E dessa forma ele não vai para a recuperação. Então, vamos lá. Ele tem 4, 7 e 8. E ele precisa ficar com 7. Então, vamos dizer aqui, ó, 4 no primeiro bimestre, 7 no segundo bimestre e 8 no terceiro bimestre. No quarto bimestre, pessoal, eu sei quanto é? Não. Então, observem, nós colocamos aqui, ó, o X. Como nós temos aqui 4 números, 1, 2, 3, 4, com o X, então nós vamos dividir por 4, certo? Qual é a média que ele precisa no final do ano? Não é 7, pessoal. Então, no lugar do M de média, no lugar daquele M, nós vamos substituir pelo número 7, que é o total que ele precisa no final do ano. Então, nós vamos somar. Nós vamos ter 4 mais 7 mais 8 mais X. Então, nós vamos ficar aqui, ó, 19, 4 com 7, 11, 11 com 8, 19. 19 mais X, certo? Somamos esses valores, colocamos aqui. E o que nós vamos fazer? Meios por extremos. 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Então, vamos dar continuidade. Passando o X para o primeiro membro, agora vamos apenas subtrair. Nós vamos ter 28 menos 19.
28 menos 19, 9. Isso quer dizer o quê? Que João precisa tirar 9 no quarto bimestre se ele não quiser ficar de recuperação. Certo? Entendido? Vamos para o próximo conteúdo. O próximo exemplo, perdão. Durante os 6 primeiros jogos de um torneio de futebol, o time marcou 3, 2, 3, 2, 5 e 3 gols. Qual é a média de gols que ele marcou? Então, nós vamos pegar todos esses números aqui, ó, certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na hora de somar todos esses números, vamos dividir por 6. Somando, pessoal, 3 com 2, 5, 5 com 3, 8, 8 mais 2, 10, 10 com 5, 15, 15 com 3, 18. 18 dividido por 6 é igual a 3. Então, a média de gols que ele teve nessa partida foram 3, ok? Vamos agora ver outro exemplo. O cálculo da média aritmética, ele é utilizado em futebol, em campeonatos, em escolas. Ele é muito usado. Agora nós vamos dar uma olhada na média ponderada. O que é isso? A palavra ponderada, ela vem de peso. Então, nós temos aqui, ó, um valor que nós vamos colocar. Vamos continuar somando, mas tenham calma. Vamos colocar aqui um determinado valor, né, que é o X, multiplicado pelo seu peso, certo? Mais o segundo valor multiplicado pelo seu peso, mais o terceiro valor multiplicado pelo seu peso e assim sucessivamente. Primeiro multiplicamos, depois nós somamos, depois nós dividimos. Quem eu vou colocar aqui embaixo? Os valores dos pesos, certo? Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil? Por exemplo, vamos entender aqui essa nota no Enem. Em matemática, cada questão do Enem tinha um peso de 3. Em português, 3 e em física, 2. Para calcular a nota da segunda fase, então nós temos aqui esses valores. Júlia tirou 5 em matemática, 6 em português, 7,5 em física. Então, observem, pessoal, cada questão de matemática, o peso era 3. Então, ó, nós vamos pegar 5 vezes 3. Ela tirou 3 em português, então nós vamos multiplicar 3 vezes 6, porque ela acertou 6, tirou 6 em português. Em física, ó, ela tirou 7,5. Então, nós vamos multiplicar 7,5 por 2. E para dividir? Aí vamos dividir por 3, mais 3, mais 2. Vamos dividir por 8, certo? Aí aqui tem outro exemplo. João teve média final igual a 7,5. Sabe-se que tirou 7 em português e 7 em matemática. Quanto João tirou em física? E se as médias de João e Júlia fossem as mesmas, quanto João teria tirado em física? Então, vamos entender. Vocês viram que João só apareceu a nota de português e matemática, certo? Enquanto Júlia apareceu das 3. Vamos ver primeiro quanto João tirou em física? A média dele é 7,5, certo? Então, o que é que nós temos aqui, ó? 7,5 vezes 8. Vamos organizar aqui, ó. 7,5 vezes 8, mais 2F, que é o valor de física. O peso de física era 2. Não sei quanto ele tirou em física, certo? Aí vamos dar uma voltada para a gente entender por que esses números de 21 aqui, certo? Eu vou explicar para vocês. Aqui, ó. Ele tirou 7 em português. Português não vale 3. 3 vezes 7, 21. Entenderam? Ele tirou 7 em matemática. Matemática, o peso também é 3. 3 vezes 7, 21. O peso de física é 2. Como eu não sei o quanto que ele tirou em física, a gente repetiu aqui nesse exemplo a letra F, certo? Então, vamos entender aqui na resolução. Pronto. Então, nós temos aqui, ó,
física, vezes 2. Aqui eu já multipliquei matemática e português. O de matemática, 3 vezes 7, e o de português, 3 vezes 7. Ok? O valor total era 8, é porque aqui em cima deu um erro aqui e não apareceu o cálculozinho certo, mais detalhado. Então, esse 8 estava dividindo aqui, ok? E 7,5 era a média. Então, nós já pegamos esse 8, jogamos para cá para multiplicar com 7,5. 7,5 vezes 8, 60. 21 com 21, 42. Então, vamos agora organizar os membros. Vamos colocar 42 mais 2F no primeiro membro e 60 no segundo membro, ok? Então, vamos ter aqui 2F é igual a 60 menos 42 é igual a 18. E 18 dividido para 2 é 9, ok? Então, em física, João ficou com a nota 9, certo? Por isso que no final ele ficou com a média de 7,5. Agora, será que as notas dele seriam iguais? Então, faríamos aqui a de Júlia. Júlia tirou 5 em português, 6 em matemática e 7,5 em física. Vamos multiplicar 5 vezes 3, 15, 6 vezes 3, 8 e 7,5 vezes 2, nós temos aqui 15, certo? E aqui nós temos também o que nós fizemos com o de João. Português e matemática foi 7, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 3, 21, e aqui F vezes 2, física vezes 2. Como, pessoal, nós temos aqui 8, que o peso do valor dos dois é o mesmo, é 3 mais 2. Lembram disso? Português, matemática e física. 3 mais 3 mais 2, que dá 8. Então, nós podemos cancelar esses dois denominadores, certo? Então, nós temos aqui, 15 mais 18 mais 15 é igual a 21 mais 21 mais 2F. 48 é igual a 42 mais 2F. Então, nós temos aqui 48 menos 42 dá 6. E 6 dividido para 2, física, seria 3, certo? Se fôssemos comparar o valor dos dois. Uma escola decidiu inovar também calcular a média dos alunos por bimestre. Então, vamos lá. O primeiro bimestre, peso 3. Segundo bimestre, peso 3. Terceiro bimestre, peso 2. Quarto bimestre, peso 2. Então, vamos entender. Qual seria a média de Rodrigo, que obteve as seguintes notas em História? Pessoal, em História, no primeiro bimestre, ele ficou com 4. No segundo bimestre, com 3. No terceiro bimestre, com 2,5. No quarto bimestre, com 6. Então, qual seria a média ponderada, certo? Anual, já que ela tem aqui os pesos. Vamos calcular? Aqui o modelo, 4 vezes 3, 4 era a nota dele. 3, que era a outra nota, vezes 3, que era o peso. 2,5, que é a nota dele, vezes 2. E 6, que era a nota dele, vezes 2, que era o peso. Desconsiderem aí o som de fundo, que aqui tem uns macaquinhos gritando, mas é normal, viu? Quem mora no sítio é assim mesmo. Então, vamos lá. Esses pesos, 3, 3, 2 e 2, repetir aqui embaixo. Perceberam? 3, 3, 2 e 2. 3 com 3, 6, mais 4, 10. Então, nós multiplicamos cada um deles. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. 2,5 vezes 2, 5. 6 vezes 2, 12. Depois que a gente multiplica, vamos somar, certo? 12 mais 9 mais 5 mais 12. E depois vamos dividir por 10, ok? Então, deu 38 dividido por 10, que a média ponderada deu 3,8. A nota dele não foi muito boa, não. Já que as duas são médias aritméticas, então qual a diferença entre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada? A diferença, pessoal,
É porque uma, como vocês viram, é mais simples, né? Mais fácil da gente fazer. A outra tem valores que têm pesos, ou seja, tem valores com importância. Então, existem casos que é necessário dar importância a algumas coisas, como, por exemplo, questão de concurso, questões de Enem, certo? Então, quando tem uma importância a mais, ou um peso, aí a gente multiplica esse valor no valorzinho da média. Aí ela se chama ponderada. Vamos ver esse exemplo aqui. Em uma família com 4 integrantes, o primeiro consome 200 gramas de carne vermelha por dia, o segundo 300 gramas, o terceiro 100 e o quarto 600. Qual o consumo médio total dessa família? Olha como essa questão é simples. Vocês me diriam que ela é uma questão aritmética simples, uma média aritmética simples ou uma média aritmética ponderada? Tem algum peso? Tem alguma importância a mais aqui? Não. Nós temos apenas os valores. Então, o que é que nós vamos fazer? 200 mais 300 mais 100 mais 600. Vamos somar esses 4 números. E como eu disse agora, são 4 números, vamos dividir por 4. Olha como é simples. Somamos e dividimos por 4, certo? Que deu 300 gramas. Olha esse outro exemplo. Uma equipe de operários formada por 32 pessoas que trabalham recebendo diárias em uma empresa é dividida da seguinte forma. 10 ganham R$ 25 a diária. 6 ganham 40, 2 ganham 30, 10 ganham 35, 4 ganham 50. Ok? Quanto é aproximadamente a média das diárias recebidas pelos funcionários em um dia de trabalho? Pessoal, olhem aqui essa questão, preste atenção nela. Ela é uma média aritmética simples? Não. Por que não, professora? Porque nós temos aqui um valor, pessoal, que está se repetindo. O 25 se repete 10 vezes, o 40 se repete 6 vezes, o 30 se repete 2 vezes, o 35 10 vezes e o 50 4 vezes. Vamos ver como é que a gente vai resolver? Como média ponderada. Primeiro nós vamos aqui, multiplicar o 25 10 vezes, o 40 6 vezes, certo? Então, nós organizamos eles. Primeiro, a gente multiplica, certo? E observem, aqui embaixo, na média ponderada, os números que vão ficar são os números, os pesos, os valores importantes que nós estamos multiplicando. Então, 10, a quantidade de pessoas que recebem 25, 6, a quantidade de pessoas que recebem 40, 2, a quantidade de pessoas que recebem R$30, 10, 35 e 4 as que recebem R$50. Primeiro multiplicamos. 10 vezes 25, 250. 6 vezes 40, 240, certo? Então, vamos lá. Depois que a gente soma tudo isso, né? 2 vezes 30, 60. 10 vezes 35, 135. 4 vezes 50, 200. Então, depois que a gente organiza, aí somamos. Vamos somar todos eles, certo? Somamos todos eles, deu 1.100. Vamos somar agora os de baixo. Somamos, deu 32. Então, vamos dividir 1.100 dividido por 32. Deu aproximadamente R$34. É como se essa empresa pagasse R$34 para todo mundo. Entenderam? Aqui tem algumas sugestões. Lembrando, pessoal, que esses slides que eu passo para vocês, nós recebemos da Secretaria de Educação do Governo de Pernambuco, né? Então, nós temos esse acompanhamento e o objetivo é poder ajudar vocês a ter uma ajuda, a ter um conhecimento melhor. E peço mais uma vez, dúvidas, me mandem mensagens, me perguntem. Eu prefiro que vocês fiquem perguntando do que ver que vocês ficarem em dúvida, ok? Um abraço e bons estudos!